passava já para a segunda apresentação, que vai ser o Ruben Batista de Oliveira a fazer. O Ruben é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem um curso de especialização em Ciências da Documentação e Informação de Variante Arquivística pela mesma instituição. É atualmente aluno do Master of Arts in Religion, no Puritan Reform Seminary, em parceria com o Seminário Martin Luther de Portugal e também membro da Sociedade Portuguesa da História do Protestantismo. Profissionalmente é assistente pastoral da Primeira Igreja Batista de Lisboa. A sua comunicação intitula-se O Arquivo da Associação Cristã da Mocidade do Porto e a sua relevância para a história do protestantismo em Portugal. Ruben, muito obrigada. Gostaria de começar por saudar a todos aqueles que estão presentes e aqueles que nos assistem remotamente. É muito bom poder estar com todos aqui esta tarde. Gostaria também de saudar os meus colegas de mesa esta tarde também, que me acompanham, e também gostaria de agradecer, em particular ao Centro de Estudos de História Religiosa, este convite que me endereçaram, em particular ao Dr. Estevão, que tem coordenado este grupo de trabalho e que pacientemente me convidou e também cumprimentar alguns colegas também que estão aqui presentes e que têm também tratado este tema, da doutora Rita Mendonça Leite, o João Paulo Henriques, o Mónica Carraro, que têm de uma forma ou de outra tratado estas questões da juventude protestante e têm refletido sobre esta temática. E apresentar também o meu tema, o tema que é o arquivo da Associação Cristã da Mocidade do Porto, que é um tema que eu diria que já um tema que comecei a tratar há uns bons anos atrás e, entretanto, tem ficado um pouco parado e o convite do Centro de Estudos foi bastante propício para voltar a pegar novamente nesta temática e agradeço isso também ao Centro. Porque, na verdade, nós temos tentado, talvez na última década e meia, eu e um conjunto de amigos, recolher uma série de património protestante, património material protestante, que tem estado perdido ou que está em vias de desaparecer, e aqui o Oswaldo Castanheira tem sido também tido um trabalho muito importante nessa área. Mas, todavia, em grande parte, eu tenho estado tecnicamente afastado da parte arquivística e, por isso, eu peço um pouco a vossa indulgência para o meu estranho e a minha falta de ritmo nesta área. Eu, quando estava a preparar, eu inicialmente dei este tema e quando estava a preparar esta comunicação, e aqui acompanho um pouco aquilo que foi há pouco a afirmação da doutora Anabela Costa. Eu creio que este arquivo não se cinge apenas àquilo que é a história do protestantismo, a história religiosa, e por isso fui progredindo no tema. A dado momento passei da sua relevância para a história do protestantismo em Portugal para a sua relevância para a história da cidade do Porto, e ontem à tarde acabei numa evolução para a sua relevância, porque não para a história de Portugal. E, portanto, eu diria que é um pouco por aí que eu creio que podemos olhar para o arquivo da Associação Cristã da Mocidade do Porto como um contributo, sim, não só para estudo da história religiosa, mas creio que também para estudo da história no geral, portanto, não afirmá-lo para a história de Portugal. Nesse sentido, gostaria de vos, de uma forma muito breve, fazer um pequeno enquadramento para saberem do que é que se trata esta associação, o percurso atribulado deste arquivo, falar um pouco do seu conteúdo e da sua relevância, que eu creio que é a parte mais importante, e, por fim, falar de desafios, perspectivas futuras acerca deste arquivo. Neste sentido, falar do arquivo é falar então, da Associação Cristã da Mocidade do Porto, que surgiu como um ramo da YMCA, que foi criada em Londres em 1944 por um grupo de jovens que são desafiados pelo desenvolvimento urbano que estava a acontecer na Inglaterra industrial,
e que olham para a instância jovem como um momento que havia de ser trabalhado e que querem apoiar, uma vez que naquele grande crescimento urbano, as estrias desse crescimento urbano afetavam em parte também os jovens, e era uma nova realidade, não só para muitas massas populacionais, mas também para o próprio ambiente urbano. E por isso, em 1844, acabam por formar a YMCA, Young Men Christian Association, e é, no fundo, tem o desejo de apresentar o Evangelho a estes jovens que não o conheciam, conforme as Escrituras Sagradas, e com o fim de levar estes jovens a Cristo e dessa forma estarem preparados para um mundo que eles desconhecem. Ora, a União Cristã da Mocidade do Porto, que era assim denominada inicialmente, e mais tarde, nos anos 20 do século XX, a Associação Cristã da Mocidade do Porto, foi criada 50 anos depois, em 1894, também por um jovem adulto, Alfredo Henrique da Silva, na cidade do Porto, um metodista, dentro da Igreja Metodista do Mirante, e tinha como fim, também à semelhança do movimento da YMCA, renovar a sociedade. Mas no caso português, era renovar a sociedade criando um novo homem. No fundo, em contraponto, segundo eles, ao português tradicional, que era pobre, ignorante, criado pelo jesuitismo ultramontano. Ou seja, a proposta era criar um novo homem que deveria ser instruído, devia ser civilizado, que devia ser urbanizado. E como é que chegaria a este ponto? Conhecendo o verdadeiro Deus e pronto, através do conhecimento do verdadeiro Deus e pertencendo a uma igreja verdadeira, estaria pronto para transformar a sociedade. Ora, a ação das UCMs é multidisciplinar, como diríamos hoje, e tem uma função de aquilo que chamariam mais tarde, aproveitando a sigla ACM, alma, corpo e mente. Ou seja, uma vertente espiritual, uma vertente física e uma vertente intelectual. Houve várias UCMs logo a surgirem pelo país fora, geralmente anexas às próprias igrejas evangélicas, mas acontece que esta do corpo vai se autonomizar da Igreja do Mirante, da Igreja Metodista, e vai ser uma igreja, vai ter um espaço próprio na Rua Dom Carlos, que depois mudou com a República para o nome de Rua José Falcão, em um edifício próprio construído para esta associação, o que fez com que pudesse ser um polo dinamizador com outras infraestruturas essas que também é uma novidade na própria cidade. E, portanto, esta era a proposta desta associação. Ora, o arquivo, basicamente, vai desde o seu início, de 1894, e vai até, sensivelmente, 2007. É um privilégio podermos ter este arquivo, uma vez que, por exemplo, a ACM de Lisboa, que também era uma ACM bastante forte, ficou sem arquivo, portanto, o arquivo desapareceu porque foi cometido uma opção técnica de entregar o arquivo ao trabalho da Senhora das Limpezas e, portanto, fez o trabalho de urbo e iluminação técnico, não produziu fichas de iluminação que saberíamos hoje qual seria o seu conteúdo. Ou, por exemplo, há sempre Coimbra, que hoje é muito forte na cidade de Coimbra, e que ficou sem arquivo, que teve um incêndio há alguns nos anos 80, 90, portanto ficou sem o seu arquivo histórico. Ora, em 2007, esta ACM do Porto perdeu o seu edifício histórico, uma longa batalha judicial que não importa aqui, e acontece que toda a documentação ia ser colocada num armazém, e, na altura, estando eu a estudar arquivos, pedi à direção da ACM do Porto para poder tratar a documentação, e ela foi então recolhida por nós, trazida para Lisboa, e ao ser trazida para Lisboa nós tivemos o apoio aqui do centro. Eu, o Timóteo Cavaco, trouxemos aqui para o centro, com o apoio do Centro de História Religiosa, fizemos um expurgo, na altura com o apoio do Luís Lima, e depois do expurgo, não tendo ainda um espaço, tivemos o apoio logístico do professor António Matos Ferreira, que tinha um espaço em que nós podemos guardar durante um tempo aquele fundo documental, e mais tarde, por mim,
foi feito um acondicionamento em instalações próprias, onde pude fazer um acondicionamento técnico desta documentação e fiz uma descrição parcial daquilo que é o arquivo. E por isso, o arquivo foi recolhido, teve um momento de expurgo, teve conservação e teve uma descrição parcial feita. E, no fundo, é um movimento um pouco atribulado na medida em que não havia um espaço próprio, mas hoje, ainda assim, nós podemos dizer, ainda bem que o guardámos, porque provavelmente, sabendo nós como geralmente a documentação de arquivo é desvalorizada, felizmente podemos guardar e hoje poder ter salvaguardado esta documentação. Ora, já agora, para vermos a forma como chegou até nós na altura, nós tivemos, portanto, um trabalho ainda grande de acondicionamento, toda a documentação, etc. Ora, a nível do conteúdo da sua relevância, que eu creio que é a parte mais interessante a falar aqui esta tarde, eu gostaria de começar precisamente, e aqui, desculpem, chamei tipologias documentais, talvez não seja o termo técnico mais indicado, mas gostaria de mostrar então porque é que eu considero que este arquivo é relevante para a história de Portugal e a partir da sua documentação, porque hoje nós temos, conhecemos razoavelmente bem a história desta instituição, sobretudo através de periódicos e de bibliografia produzida, geralmente fontes primárias, mas creio que o arquivo poderá ser uma mais-valia pela sua riqueza e porque, de facto, é um arquivo vasto que temos ainda disponível. Por um lado, nós temos panfletos, que é uma forma de replicar as ideias e a doutrina da associação, e, portanto, os panfletos eram uma coisa bastante comum no final do século XIX, início do século XX, e por isso há uma boa coleção de panfletos disponíveis. Temos também cartazes e também cartões. Estes cartazes serviam, como devem calcular, em grande parte para anunciar as atividades da associação. Era uma associação bastante dinâmica e, por isso, os anúncios das atividades eram, e aqui podem ver um anúncio de uma conferência que ia ser dada a propósito da guerra na Europa em 1915, ou neste caso, por exemplo, o terceiro Congresso Nacional, que foi provavelmente, ainda no tempo da monarquia constitucional, a maior reunião de evangélicos protestantes em Portugal até aos anos 50, e que, sobretudo, no dia 23 de maio de 1909, quase hoje precisamente 116 anos, reuniu cerca de 1000 pessoas da Sociedade Portuguesa de Geografia e que puderam estar reunidas, sendo que faziam parte das várias denominações evangélicas em Portugal. Portanto, a Associação Cristã da Mocidade tinha, de facto, esta capacidade de juntar pessoas que geralmente não se juntavam dentro do quadro evangélico, por isso este congresso. A nível de cartões de sócio, há uma coleção de cartões de sócio, sobretudo porque havia a tradição de devolver os cartões de sócio no final, quando alguém deixava de ser sócio. E, portanto, há uma boa coleção de cartões de sócio que nos dá a conhecer, pelo menos nomes, que mais tarde, eventualmente, podem ser cruzados, de forma a nós percebermos quem eram estas pessoas, em alguns casos, talvez seja possível encontrar. Temos livros de atas e de contabilidade, como não podia deixar de ser, e creio que este é, ao menos, da parte de arquivo último a desaparecer, atas e contabilidade, ou relatórios de atividades que são bastante, também são muito comuns neste arquivo e estão muito presentes neste arquivo. Temos a questão das fotografias, e as fotografias, como vimos há pouco também, revelam em grande parte aquilo que era a atividade, aquilo que estava descrito e aquilo que foi sendo descrito revela a atividade. E aqui revela em particular porque as ACNs foram pioneiras em várias áreas da nossa sociedade, em particular no desporto. Aqui temos um jogo que, e reparem no cenário que aqui está, em primeiro plano, um jogo, aquilo que nós chamaríamos de ténis de mesa ou ping-pong, mas que na altura conhecido como ping-pong. E por trás nós temos pessoas, e parece de facto um cenário um pouco encenado, mas cuidadosamente a ler, portanto, num momento de reflexão instruído e dentro daquilo que eram as instalações da própria associação.
Outra das atividades, e neste sentido de urbanizar, civilizar as crianças e os jovens, seria também a questão de dar banho às crianças. No fundo, pegava-se uma carrinha de caixa aberta, colocava-se as crianças na carrinha de caixa aberta e só dar banho às crianças, ensinar as crianças a tomar banho e a higiene das crianças que viviam na cidade. Também a ginástica teve um papel importante nesta associação e a associação foi crescendo muito em torno do desporto, em que a ginástica também teve um papel determinante. As excursões turísticas, muito comuns nesta época, e portanto não só na ACM, não só nas igrejas protestantes, mas as excursões eram muito comuns no início do século XX, portanto os passeios que eram proporcionados aos jovens. Aqui neste caso temos aquilo que era a joia da coroa do seu espaço, que era o salão de cultos, onde no centro do edifício estava precisamente um espaço dedicado à parte espiritual. Ou, por exemplo, este ginásio que vocês podem ver aqui, foi um dos primeiros ginásios da cidade do Porto, onde dentro do edifício se poderia praticar também o desporto. Na associação, portanto, o desporto, quando falamos na prática do desporto, era em grande medida praticado inicialmente dentro do espaço da própria associação do edifício, que tinha sido preparado e construído todo ele para responder a esta questão alma, corpo e mente, à questão espiritual, à questão intelectual e à questão física. Ora, gostaria também, nesta senda, mostrar como era relevante na medida em que a associação estava relacionada com várias entidades ao longo da sua vida. Não foi uma associação fechada para si mesma, mas pelo contrário. Como era uma associação que queria transformar a sociedade, tinha contacto com várias entidades nesse sentido. E algumas delas, organizações filantrópicas, e a maior parte, deixem-me dizer, a maior parte destas entidades eram entidades em que os próprios membros da associação estavam envolvidos. Por exemplo, nesta Sociedade Protetora dos Animais, esta carta é assinada pela direção por um membro também da Associação Cristã da Mocidade. Portanto, que escreve em nome da Sociedade Protetora dos Animais à Associação Cristã da Mocidade, à qual eu também pertencia, e ele era também o ministro da Igreja Metodista. Temos, por exemplo, clubes da cidade do Porto. Isto porque a ACM, como tinha desporto, promove várias vezes torneios. E lembrar que o basquetebol, o voleibol, o ténis de mesa vieram para Portugal e foram pela primeira vez praticados em Portugal pelas ACMs. E, portanto, era muito comum convidar outros clubes que estavam a surgir na cidade, sobretudo também de influência inglesa, mas depois não só de influência também portuguesa. Este Sport Clube do Porto, eu trouxe este exemplo, e, portanto, onde nós podemos ver vários clubes, inclusive também o Futebol Clube do Porto, na sua relação com a ACM. Deixe-me dizer que, ainda assim, eu não encontrei nenhuma evidência de que os associados da ACM praticassem basquetebol depois de noviças do Instituto de Sociedade. Eu estava a dizer que seria de facto não mais valorizo a seguir no torneio. Ora, outra de organizações com as quais se relacionavam eram lojas maçónicas. E porque lojas maçónicas? Porque muitos dos líderes evangélicos estavam, de facto, envolvidos com a maçonaria. E aqui trago uma carta, uma circular enviada pela loja Ordem e Progresso do Brasil. Mas há mais do que uma evidência documental deste relacionamento com a maçonaria. Agrupamentos de escuteiros. Lembrar que os escuteiros entraram em Portugal em 1912 por via da ACM de Lisboa, não do Porto de Lisboa, mas o Porto também teve um papel importante no desenvolvimento dos escuteiros em Portugal, e por isso havia uma relação próxima com os escuteiros. E aqui um cartão enviado pelo diretor-chefe, pelo escuteiro-chefe do Secretariado-Geral da Associação dos Escuteiros de Portugal, que hoje existe, como sabem. A nível de associações, várias associações com quem a ACM se relacionava, e eu trouxe aqui o exemplo do Ateneu Comercial de Porto, do Clube dos Fenianos Portugueses, que tinha a sua sede, eu não sei se ainda está no mesmo sítio, mas perto da Associação Cristã da Mocidade,
e havia, inclusive, uma proximidade muito grande a nível das atividades, faziam muitas atividades juntas e tinham também, havia uma liga da profilaxia social na cidade do Porto, onde membros da ACM e membros dos PNIANs faziam parte. Por exemplo, a nível do Esperanto, este livro postal é escrito pelo um dos líderes da Lisabona Esperantista Grupo, que também ele era membro da Associação Cristã da Mocidade, neste caso de Lisboa, ou poderia trazer aqui outros exemplos, como outras associações ou grupos como a Renascença Portuguesa, muito forte do Porto, ou a Revista Águia, que também, como sabem, é do Porto. E, portanto, tinha relacionamento com várias e várias associações da cidade. Estes centros republicanos eram centros republicanos criados no início do século XX, com o intuito, sobretudo, de instrução dos portugueses. 2 minutos, por favor. Pode ser? E estes centros republicanos tinham um aspecto em comum, é que, por um lado, promoviam a instrução e a escola tal como as ACMs promoviam, mas, por outro lado, deles também faziam parte outros membros da ACM. E trouxe aqui o exemplo de correspondência com o Centro Democrático de Instrução Dr. Pereira Osório, o Centro Democrático de Instrução Guerra Junqueiro, o Centro Republicano de Propaganda e Instrução da Vitória, também na cidade. E depois eu poderia trazer aqui entidades oficiais como a Câmara Municipal de Lisboa, a Presidência da República, o Governo da Finança. Nos 2 minutos que me restam, algum conteúdo a nível pessoal, porque creio que é importante também conseguimos no futuro mapear as pessoas que passaram por esta associação. Por exemplo, a nível de associados, associados que mais tarde, não estando necessariamente ligados ao meio evangélico, mas que mais tarde nós reconhecemos noutros meios, como o caso do autor desta carta, o professor Delfim Santos, que foi um filósofo e que teve um percurso importante e interessante dentro da ACM do Porto, onde era um entusiasta da ACM do Porto, onde há correspondência dele com outros filósofos mais tarde, como o Alva Marinha, em que fala da ACM e fala com grande segurança da ACM, e era um acérrimo desportista, gostava imenso de praticar desporto. Portanto, há cartas dele a pedir para deixarem ir a Coimbra a um torneio de ténis de mesa que ele quer muito praticar. Por exemplo, Delfim Guimarães, poeta e escritor, ou António Dória, que foi escritor e historiador, e o seu pai, Raul Dória, que tiveram envolvimento na ACM do Porto. Por outro lado, titulares de cargos públicos, e muitas vezes a título pessoal ou de filiação, e como falei há pouco, da Câmara Municipal de Lisboa, da Presidência da República, e também mostrando a centralidade desta associação dentro do meio protestante em Portugal, o relacionamento em muitas cartas de pastores evangélicos aqui, Henry Maxwell Wright está muito envolvido, inclusive é o doador do dinheiro para o edifício, de seguida José Rodrigo Freire e outras pessoas que, de facto, muito contribuíram para, muito envolvidos estiveram dentro desta associação. E, por fim, também, por exemplo, o caso de Álvaro Pinto, que era um homem da Renascença Portuguesa, ou Leonardo Coimbra, que pelo menos fez uma comunicação na ACM do Porto, intitulada, se não me engano, Jesus Cristo e o Ideal de Beleza, que esse texto nós não temos no arquivo, mas que foi publicado mais tarde na Contemporânea. E, por fim, porque eu não podia deixar de acabar sem os desafios, serem muito breve, porque os desafios é uma coisa que nós não gostamos muito de falar, e, portanto, ser muito breve nesse caso. Os desafios acabam por ser, em primeiro lugar, nós conseguimos terminar a descrição de todo o arquivo e conseguir de uma forma mais pormenorizada e rigorosa acabar esta descrição, conseguindo, em parte, incluí-lo num guia geral dos arquivos e património do movimento evangélico, e em que, em parte, neste momento, o João Paulo Henriques está a terminar o trabalho importantíssimo de identificação do património evangélico em Portugal, que creio que será um pontapé de saída importantíssimo neste sentido. Também conseguimos ter um catálogo, e um catálogo que permita dar a conhecer e poder mapear este arquivo dentro dos arquivos portugueses, e também conseguir criar índices de forma a conseguirmos estruturar a documentação. E como não poderia deixar de ser, o último passo, a disponibilização digital, para que também neste mundo em que nós vivemos, nós consigamos ter este arquivo disponível de uma forma digital, não termos apenas guardado, mas disponível para investigação de várias áreas, porque, de facto,
Provavelmente, quem estará a pesquisar sobre política não iria ao arquivo da ACM do Porto, ou quem está a pesquisar sobre maçonaria, ou quem está a pesquisar sobre outro tipo de temas. Mas provavelmente, se nós o conseguirmos descrever e indexar corretamente, disponibilizá-lo digitalmente, é possível que as pessoas consigam tirar muito sumo deste arquivo. Por isso, para mim, afirmando precisamente isto, eu creio que este arquivo pode ter uma relevância importante no estudo da história. Muito obrigado.